Boa noite a todos, né, de todos os nossos colegas da contabilidade, colegas administradores, advogados que estão aqui. Para mim é um prazer muito grande fazer parte, né, desse momento junto com a minha colega contadora Camila e a doutora Kelly, para esse momento tão importante, né, e é um assunto extremamente importante que nós estamos vivendo, que é a reforma tributária, né? Então, hoje à noite a gente vai estar com as nossas duas profissionais. Quero dizer para vocês que para nós que fazemos o ICBR, eu estou hoje como vice-presidente de administração. Eu trabalho junto aí com o doutor, ele não gosta, eu não vou chamar ele de doutor, Paulo Toledo, né, meu colega, meu parceiro, aí junto ao ICBR. E então, essa noite, o objetivo principal da reforma tributária, apresentar todos os principais aspectos, né, da reforma tributária, com uma discussão que nós já estamos vivenciando no Brasil, e aí os meus pares que vão estar aqui à frente vão explicar um pouquinho dessa proposta da simplificação e da modernização dentro do sistema tributário, né, com todas as implicações econômicas, fiscais e sociais para com as empresas e com todos nós, né, cidadão brasileiro, todos nós cidadãos brasileiros, e para com o Estado também, buscar, nesse momento, proporcionar uma compreensão extremamente ampla, né, das possíveis mudanças e quais serão esses impactos dentro do cenário nacional. Então, para a gente estar nesse momento aqui agora, e vai ser trabalhado com as duas palestrantes sobre a introdução, né, da reforma tributária. Vai ter aí uma visão do gestor em relação ao planejamento tributário, custos da implementação e adaptação desse regramento mesmo da reforma tributária, a previsibilidade e a competitividade da reforma, como é que ela vai trazer tudo isso, facilitando essa projeção dentro de todos esses resultados que nós estamos aí vivenciando junto às empresas e ao mercado nacional e internacional. E aí eu queria, nesse momento, dizer para vocês que eu sou uma entusiasta e sou uma profissional contadora há 30 anos da minha vida e abraço com muita alegria a minha profissão. E quero dizer para vocês, quero parabenizar vocês duas, né? A Camila Nunes e a doutora Kelly Fernanda Bernardes, por essa iniciativa tão brilhante junto ao ICBR, né? E quero dizer para vocês que o ICBR, vou falar aqui um pouquinho, breve, eu vou fazer uma prévia aqui, vou falar da importância do ICBR, né? O que é o Instituto dos Contadores do Brasil, né? Ele realmente assim, ele foi criado para fortalecer a contabilidade, todos nós, profissionais da contabilidade. A gente tem hoje uma visão dentro dessa contabilidade e o que fundamenta o ICBR sempre abrir esse espaço de discussão técnica, fazer essa contribuição no mundo da contabilidade e desenvolver dentro desse mundo da contabilidade o que realmente assim, o que é muito importante, o que é que a gente precisa vislumbrar, né? Quero aqui agradecer a todos os associados profissionais, fazer um convite para as pessoas que ainda não estão dentro desse métier, junto com o ICBR. Nós temos aí um quadro de profissionais extremamente envolvidos, que acredita na contabilidade, acredita dentro do todo, né? Para todos nós contadores e técnicos em contabilidade, que nós temos essas duas categorias, o que é muito importante? O que é a base de preparar o profissional do futuro, que são os nossos futuros contadores que estão aí dentro das faculdades, dos centros universitários, das universidades, para que eles, assim, eles entendam que a gente precisa estudar,
a gente precisa conhecer tudo, toda hora e sempre, né? Então, assim, eu faço esse convite, que as pessoas conheçam a página do ICBR, divulguem o ICBR. Hoje nós temos um pouco mais de 5.000 associados, e isso para a gente é uma alegria muito grande, imensa, né? E, e para nós é uma alegria extremamente importante, tá joia? Então, aqui, deixa eu falar, porque senão eu tomo a fala aí dos meus pares. Então, vamos lá. Camila, né, tributarista, Camila Nunes de Oliveira, tributarista, com mais de 16 anos de experiência em tributos e gestão tributária, né? Tem uma trajetória de grande dedicação ao conhecimento e atuação dentro da área, formação em ciências contábeis, tem especializações em direito tributário, perícia tributária, gestão tributária, planejamento tributário, gestão de pessoas e inovação pela FGV. Atualmente é gestora na área tributária, lidera equipes de analistas e tem um cumprimento nas obrigações fiscais da empresa, e as suas principais responsabilidades é o planejamento tributário, revisão do processo de alterações legais, emissão de parecer técnico orientativo, auditora, tanto auditora interna e externa. Então, aí a gente tem uma parceira, uma colega contadora, né, com todo esse conhecimento técnico da tributação. E a doutora Kelly Fernandes Bernardes, advogada, com uma sólida experiência em consultoria e contencioso empresarial, com atuação em assessoria tributária em grandes grupos empresariais, é formada em administração, olha que maravilha, e direito pela Unicuritiba, especialista em direito tributário pelo IPET, sócia do escritório Bernardes Monteiro Advocacia e Consultoria Jurídica, liderando projetos estratégicos na área tributária, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário e Agropecuário da OAB, subseção de Ibaiti, no Paraná. Falei direitinho, né, doutora Kelly? Sim, tudo certinho. Né? Obrigada, E Liliana. assim, para a gente é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui conosco. O ICBR, a gente tem uma condição mesmo de abrir esse espaço para essa discussão técnica, principalmente para assuntos tão relevantes para a nossa vida, tanto da nossa vida no escritório de contabilidade, quanto ao dar esse suporte às empresas, aos profissionais que a gente trabalha para eles, à sociedade como um todo. Então, passo a palavra. No final, eu quero fazer um convite e quero destacar que amanhã, aí em São Paulo, a gente vai ter um lindo evento, que aí no final a gente fala sobre ele. Camila, passo a palavra a você, doutora Kelly, sucesso nessa noite tão memorável. Um prazer muito grande estar aqui nesse momento. Obrigada, obrigada, Liliana, obrigada, pessoal, todos que estão presentes, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos trazer hoje, pessoal, uma abordagem que precisa ser levada em conta, que é como que nós, enquanto gestores, podemos, aí aqui, claro, são sugestões, como que nós podemos trazer a reforma tributária para dentro do nosso escritório, para dentro das nossas empresas, para nossos times, seja você o dono da empresa, seja você o contador da empresa, seja você o colaborador da empresa, porque nós vamos precisar caminhar com dois regimes de tributação. Então, não sei, você que está aqui com a gente, se você trabalha com contabilidade ou trabalha na advocacia, e aí fica mais com a doutora Kelly, mas já vimos o primeiro contencioso tributário, né, e acho que isso fomentou mais a necessidade da nossa discussão. Já temos discussões sobre a reforma tributária, já temos aí a primeira normatização da nossa legislação, a Receita já normatizou o primeiro artigo da nossa emenda constitucional. Então, é necessário a gente trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, alguns insights, algumas formas que nós podemos trazer a reforma tributária. E é claro que aí vem a pergunta,
que sempre se vem à nossa mente, né? Vocês já estão tratando a reforma tributária dentro do escritório? Nós já estamos conduzindo a nossa empresa, o nosso colaborador, os sócios, acionista, conselho fiscal, auditoria, a entender a importância da reforma tributária, por mais que já se tenha contencioso, já tem, né? Por mais que já se tenha, a gente está tratando isso, quais são os caminhos, tanto dentro do escritório de contabilidade, como dentro do escritório de advocacia, olhando por parte ali do tributário, como que nós podemos seguir. E antes da gente entrar na discussão, eu com a doutora Kelly, quero trazer essa reflexão, quero também perguntar para a doutora Kelly o que ela acha, e depois nós vamos compartilhar aqui com vocês o material que nós duas produzimos para fomentar nossas discussões e podem colocar suas dúvidas, suas questões. Aqui é um bate-papo para trazer alguns insights de como que nós podemos implementar. Sim, as pessoas, muitas, eu sinto que não estão sentindo que a reforma está aí, né? E por mais que já se tenha discussões, ela já existe. A gente pode discutir, as coisas podem e devem mudar, né? É super importante que a sociedade está convidando os especialistas, juristas, tributaristas, advogados, contadores a participar dessas discussões. Muitas coisas já foram melhoradas, mas ainda carece de muitas discussões. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para a doutora Kelly, depois, claro, a gente volta para a nossa contabilidade, se isso já está sendo uma realidade, porque nós, na contabilidade, precisamos implementar, nós precisamos colocar isso como uma realidade que vai carecer de investimento, vai carecer de infraestrutura e de pessoas com conhecimento. E do lado da advocacia, a doutora já sente que já tem essa movimentação, já estão preparando ali o campo para apresentar teses, para apresentar discussões. Conta um pouquinho para a gente, doutora, que depois a gente vem com a visão contábil. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao CBR, à professora Camila pelo convite, a Liliana, o Paulo Toledo, por estarmos discutindo esse tema realmente tão importante. Por mais que a gente discuta esse tema há bastante, assim, são mais de 30 anos para essa reforma ela sair do papel. No entanto, desde dezembro do ano passado, a gente tem estudado tanto, a gente tem falado tanto, tem discutido tanto sobre a reforma tributária, e a gente ainda tem tanto para discutir. Eu falo que é uma imersão nesse mundo da reforma tributária. Demorou 30 anos e parece que agora a gente está fazendo 30 anos em um, né? De tanto que a gente tem discutido, e é realmente muito importante que a gente fomente essa discussão entre nós, advogados e contadores. Eu tenho um carinho muito especial por contadores. Foi uma contadora que me apresentou o mundo do tributário, sobre planejamento tributário. Quando eu trabalhava na área fiscal, foi meu primeiro contato com o tributário, e ela me apresentou isso, então eu tenho um carinho muito grande por vocês, e realmente é importante que a gente discuta. A gente tem falado muito, tem discutido muito sobre a reforma. Na verdade, a gente falava que a reforma evitaria o contencioso, né? Mas como a Camila trouxe, a gente já tem contencioso, então, assim, o que a gente evitava com a reforma tributária, a gente já está tendo agora, antes de implementar ela efetivamente. No entanto, aqui com os empresários que eu atuo, a gente tem comentado e tem tentado colocar para eles, educá-los, porque como a doutora Camila falou, parece que tem gente que realmente não entendeu a magnitude da reforma tributária. Então, a gente precisa entender e maturar essa informação para a gente realmente passar para esses empresários, e é o que a gente tem visto, que a gente tem tentado fazer na área jurídica, porque realmente a gente sabe que essa simplificação ela não vai ser tão simples assim, né? Então, a gente já está atuando com os empresários nesse viés de educação mesmo, explicando o quão importante é se preparar para a reforma que está aí, né, gente? Agora ela já é realidade. Exato. E Kelly, sobre esse ponto, é bem importante a gente entender que
por mais que se tenha discussões, por mais que se tenha, e muita coisa vai mudar, e ainda bem que muita coisa vai mudar, como muita coisa já mudou, mas a gente tem aí desafios grandiosos para trazer para o nosso dia a dia. Vi aqui alguns dos meus alunos, né? Eu quero agradecer a todos vocês, o pessoal que trabalha comigo também. Eu quero compartilhar agora com vocês o material que a gente trouxe, justamente para fomentar a nossa discussão. Quando a gente fala da reforma tributária em si, a gente precisa entender que ela já é uma realidade, ela já está acontecendo, ela já está no nosso dia a dia e ela vai trazer mudanças, ela vai trazer alteração na nossa rotina, na nossa entrega, na nossa obrigação acessória, na nossa apuração e no nosso contencioso. Me confirme, por favor, Liliana Melinda, já está compartilhando a tela? Já sim, viu, Camila? Ótimo, ótimo. Então, primeiro ponto que a gente tem que trazer sobre a reforma tributária é: temos cronograma. E a questão da simplificação, eu bato muito nessa tecla, e até pode parecer. Saiu a tela. Saiu? Voltou. Voltou? Ótimo. Eu sou contra a reforma tributária? Eu não sou contra a reforma tributária, porém, ela não simplificou. Ela não trouxe uma simplificação, ela não trouxe uma redução na carga tributária efetiva. Então, é importante a gente olhar para esse cronograma, entender que ele já está em andamento e que tirar aquela ideia, como a Kelly falou, a gente espera reforma tributária. Eu tenho 34 anos, eu estou no fiscal desde os 17, 16 anos, e a gente nunca, a Kelly aqui me confirma, isso nunca pareceu ser uma realidade, por mais que seja necessário. E hoje, com a reforma tributária, a gente vê que não simplificou, a obrigação acessória não foi simplificada e não houve uma redução na carga tributária, o que é um ponto extremamente importante. Inclusive, essa semana tivemos discussões sobre como que a reforma vai impactar as empresas do Simples Nacional, gerando uma competitividade entre os contribuintes enquadrados nesse sistema de tributação. Então, quando a gente olha para o nosso calendário, para o nosso cronograma, para a nossa agenda da reforma tributária, nós já temos em 26 a apuração tanto das contribuições como dos impostos do ICBS e do CBS. Então, paulatinamente, a gente vai saindo da nossa apuração até chegarmos em 33, quando a gente vai ter totalmente as contribuições e os impostos sendo recolhidos na metodologia da reforma tributária. Então, nós teremos 25 para implementar legislações, para que saiam as instruções normativas, as obrigações acessórias, manual dos SPED, das obrigações. Como que nós vamos fazer essa mudança? Ela vai ter que acontecer em 25. Por quê? Em 26 eu já recolho ali um pequeno percentual dos impostos e das contribuições, mas eu continuo aqui na minha vida, apurando ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS e CBS e IBS. Aí vem o insight do gestor, da pessoa que gerencia a área tributária, do dono do escritório. Como que eu vou fazer isso? Eu vou deixar a minha equipe, que eu já tenho apurando os tributos que já conhecemos, uma nova equipe para apurar esses novos tributos. E, claro, isso vai ser uma decisão que nós vamos tomar, mas é importante considerarmos que quem sabe fazer hoje, nós que apuramos na metodologia que já temos, precisamos nos aprofundar e entender. Então, aqui a gente vai ter um desafio muito grande de ali não segregar as equipes, mas atribuir novas responsabilidades. Precisamos trazer novas automatizações. Os nossos planejamentos tributários, alguns já precisam ser aí melhor avaliados, porque a gente tem aí algumas determinações para tomada de crédito acumulado, a gente precisa correr atrás. Então, isso vai aumentando, vai passando 27, vai passando 28, 29, e vai paulatinamente subindo o recolhimento do CBS e do IBS até que a gente chegue na sua totalidade. Então, temos que correr atrás, temos 25 aí para fazer isso. E nós sabemos que nossa vida não temos assim, nossa, esse mês está tranquilo, esse período do mês está tranquilo. Não temos essa questão, por quê? Porque temos que fazer entregas constantemente. E vem um outro olhar, que é o da doutora Kelly,
E como que os advogados tributaristas vão nos ajudar? Nós temos muitas teses do que nós já conhecemos. E, inclusive, a gente teve a tese do século, que é jovem, é recente, e foi uma tese extremamente, de valores extremamente relevantes. Então, eu preciso ter o apoio do meu jurídico, eu preciso ter apoio do pessoal do direito da advocacia. Por quê? Porque a gente vai encontrar brechas, situações que vão carecer de discussão. Se nós já estamos discutindo no contencioso reforma tributária, sendo que ela não foi nem sequer implementada, imagine quando começar de fato. Então, nós temos que preparar todo o nosso terreno, preparar nossas equipes. Você que é gestor, você já está trazendo discussões, célula de estudo, está fazendo acompanhamento, mudou, não mudou, já saiu uma instrução normativa, minha equipe está sabendo, a minha equipe está acompanhando. Por quê? Porque essa reforma ela vai abarcar muito tributo. Ela não vai abarcar todos os tributos. Nós continuaremos a apurar a tributação sobre o patrimônio e a tributação sobre a renda, com algumas mudanças, não de forma tão impactante como nos tributos sobre o consumo. Mas é importante a gente entender que a nossa apuração de IPI, de ISS, de ICMS, de PIS e COFINS, elas serão alteradas. Elas vão mudar a forma de ser. Nós precisamos entender como que isso afeta a minha empresa. Eu sei quanto que a minha empresa recolhe e eu tenho algum tipo de benefício de redução de base. A minha atividade, ela recolhe esses tributos, o fato gerador como nós conhecemos hoje, ele continuará existindo, aí a gente vai ver que não. A gente vai ver que o IBS e o CBS ele vai abarcar todas as operações. E aí a gente vai se deparar com uma situação muito complicada, que é o quê? Quanto que eu recolho de tributo? A minha empresa, o meu segmento recolhe? Não, meu segmento, um exemplo muito que eu gosto de trazer, porque ele traz isso muito nítido. A alocação, ela não está no âmbito do ICMS e não está no âmbito do ISS, mas ela estará dentro do âmbito da nova reforma tributária. Então, você que não fazia esse recolhimento, você vai passar a fazer. Então, é importante olhar para dentro de casa. Como que eu recolho esses tributos? Eu tenho algum tipo de benefício? Não tenho? Quanto que eu recolho? Qual que é a minha alíquota? Para que a gente possa trazer de uma forma previsível como que isso vai mudar os nossos recolhimentos. E nós não estamos acostumados com isso, né? A gente está acostumado a fazer os nossos recolhimentos dentro das nossas empresas. Nós, enquanto consumidores, não estamos acostumados a verificar, analisar, ver o tributo por fora do nosso produto. Então, a gente compra as coisas no mercado, a gente faz as nossas compras e o tributo está ali dentro. Hoje, nós temos o IBPT, que traz a informação lá no total, no rodapé da nota, do total dos tributos, seja em percentuais ou seja em valores. Mas muitas pessoas nem olham, não se atentam. Hoje você vai sentir, né, quando a reforma tributária entrar, nós vamos sentir isso de fato. Nós vamos ver, isso custa R$ 100, mas eu vou pagar 130 porque essa diferença diz respeito ao tributo sobre esta mercadoria. Então, vem aqui, voltando aqui para nós, visão de gestor. Será que os nossos clientes estão preparados para ver? Por quê? O que vai parecer, pessoal? Vai parecer que o produto foi onerado pelo proprietário. E, na verdade, não é isso que aconteceu. Nós sabemos que houve uma mudança na forma de apurar, na forma de compor essa base. E, por um outro lado, tem nós que não estamos habituados com isso, diferentemente de outros países. Aqui eu trouxe um exemplo aqui para vocês verificarem, que tem outros países que já têm o IVA, que é a metodologia que nós vamos fazer a apuração, não o IVA dual, porque o IVA dual veio daqui do nosso jeitinho, né, de conduzir as coisas, mas os outros países já estão, que fazem a utilização do IVA como forma de recolhimento dos seus tributos, já estão habituados a ver essa diferença de preço. Nós não estamos. E aí entra uma parte importante da gente entender. As coisas mudaram. Elas não são mais como nós conhecemos. E aí quero convidar, vou tirar o compartilhamento, voltar para a doutora Kelly, para a gente voltar na discussão e perguntar,
vocês, como advogados, como gestores, né, aí que brigam pela gente quando a gente recebe auto de infração, já estão observando situações em que vocês podem apoiar o contribuinte? Porque nós, do lado de cá, contador, estamos já com medo de tudo isso. Como é que nós vamos entregar a obrigação acessória? Cadê a instrução normativa que não saiu ainda disso, daquilo outro? Vocês, do lado da gestão do escritório de advocacia, como advogados, já estão procurando, já estão observando oportunidades dentro desse novo conceito do IVA? Antes da gente entrar na parte doutrinária, dá uma explicada para a gente, doutora Kelly, por favor. Já, realmente a gente faz, né? A gente tinha um modelo totalmente diferente. Quando a gente pensa no IBS, no CBS, eles nasceram ali como irmãos gêmeos, né? E foram se desintegrando, e, no entanto, e hoje são dois tributos formalmente uno, mas substancialmente eles são múltiplos, né? Então, assim, a gente acaba, no entanto, a gente acaba tendo uma regra matriz de incidência tributária única para eles. Então, realmente, isso está gerando uma discussão de como que a gente vai levar isso. E sim, a gente vê que tem questões que a gente vai ter que judicializar, por mais que isso não seja o objetivo da Receita, são discussões que, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer. Então, assim, realmente, a cada nova mudança, a cada nova discussão, a gente entende e vê que realmente vai ser inevitável, seja no âmbito administrativo, onde, teoricamente, as discussões vão acontecer de forma mais intensa, ou no judiciário, mas sim, a gente é uma realidade. Não ficaremos de fora dessa discussão tributária. Muita gente acha que, muitos tributaristas, quando, né, veio a reforma, falou, nossa, vai simplificar, é nosso trabalho. Acho que a gente vai ter trabalho aí por muitos anos e, felizmente, a reforma não é um problema em si, mas ela vai precisar de ajustes. E, inevitavelmente, a gente vai ter que judicializar alguns casos, sim. Sim, e esse ponto, Kelly, que você trouxe, alguns dos meus alunos me perguntam, professora, eu vou escolher contabilidade, né? Que isso vai mudar, vai ter empregabilidade. Pessoal, nós vamos ter emprego e muito emprego. Porque Muito. as empresas vão precisar, sim, de judicializar. A gente já viu o primeiro caso, eu fiquei, meu Deus, já como assim já tá, né? Mas a gente precisa fazer acontecer a reforma tributária. A gente precisa implantar a reforma tributária. E, paralelamente a isso, nós precisamos entregar tudo que já entrega. Nós vamos continuar entregando SPED de contribuições, SPED de CMS, RINF, DCTF, DCTF Web, a DIF que não morreu, a DIRB que foi criada. A nossa vida ela vai continuar sendo a mesma por um bom longo período, no sentido de entregar o que já conhecemos. E, claro, de agregar os novos tributos. E aí vamos aqui adentrar em alguns conceitos que é importante. Pode falar, doutora, por favor. Só um adendo aqui, Camila, um ponto Realmente, eu concordo em gênero, número e grau com o que você colocou. E, assim, quando a reforma veio, a gente falou, nossa, mas mudou tudo. Não, gente, o que vocês sabem, a gente vai continuar por muito tempo, e agregar novos conhecimentos para a gente conseguir realmente entregar tudo que a Receita está pedindo com essas novas obrigações, e que ela exige agora com a reforma tributária. Então, assim, realmente é só agregar a tudo que vocês já trabalham, já fazem, então, muito trabalho mesmo. Exato. E um ponto que é importante mesmo em 33, né, eu falo, quem é a velhinha do PIS e COFINS? Olá, boa tarde, sou eu, né? Porque a gente trabalha com perícia tributária e a gente sabe que isso vai continuar, né? A gente tem casos de perícia que vai. Teve uma que eu atendi que foi até 90. Falei, gente, eu estava nascendo em 90, calma aí. E já estava discutindo ali a da PIS, nem tinha o COFINS nesse período e estava sendo discutido. Então, o trabalho ele vai continuar, vamos continuar apurando ICMS, PIS e COFINS,
durante um bom tempo e vamos continuar respondendo por esses tributos. Porque a doutora Kelly pode até se aprofundar melhor na questão da prescrição e decadência. Se você tiver em judicialização, discussões, isso não perde, você pode ser requerido. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, doutora, porque gera muita dúvida a questão da prescrição e decadência. Ah, não, daqui 5 anos acabou, não faço mais nada. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Não, não. A gente tem os períodos em que o crédito ele é suspenso, né? Então a discussão suspende a prescrição e a decadência, né? E a gente acaba prorrogando esse prazo. Então, assim, se ele no último dia judicializar, se no último dia questionar, a prescrição interrompeu. Então, assim, a gente vai discutir esse crédito por muitos e muitos anos. Eu trabalhei numa empresa, na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha discussão de 30 anos. Gente, Exato. e assim, vai discutir, vai Isso. pagar. Hã? Eu tenho ódio desse negócio dos 5 anos, que qualquer coisinha quebra, Não. interrompe, e aí a gente fica respondendo ad eterno pelas coisas. Uhum. E nosso passado nunca morre, parece aquele negócio do filme, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, e os 5 anos não morrem na sua vida. O fisco sabe o que você fez nos últimos 5 anos ali, fica ali, ó, martelando na sua cabeça por muitos e muitos anos aquilo. Exatamente. Então, esse é um ponto que, assim, professora, vamos ter trabalho? Vamos. Vamos ter muito trabalho. E não vai ser pouco, não. Vai ser coisa feia para a gente que é da área. Então, esse é um ponto extremamente importante. E, claro, com isso, a gente precisa entender novos conceitos, né? E aqui a gente vai fazer uma divisão bem importante. O IVA, né? Eu vou descompartilhar para explicar essa parte do IVA aqui. A doutora me complementa se julgar necessário, né? Uma coisa importante, o IVA, que foi o que nós adotamos aqui para o nosso país, ele já é praticado pelo mundo afora. Né? Muitos países já adotaram o IVA. O IVA é uma metodologia de recolhimento único. Né? Então, se recolhe determinado percentual de tributo sobre as mercadorias, sobre os serviços, para fazer girar a máquina pública. O Brasil fez diferente, é claro, né? Que a gente é diferente, a gente fez diferente. E aí a gente fez o IVA dual. O IVA dual, ele é parente do IVA, só que o nosso é dual. Por quê? Pessoal, como é que vai juntar no mesmo lugar tributo do Estado, da União, do município? Como é que faz isso? Com base de cálculo diferenciada, com matriz de tributação diferenciada, não tinha como. Então, criou-se um IVA para as contribuições e criou-se um IVA para os impostos. Né? Então, nós vamos ter o IVA, uma apuração, um tributo das contribuições, que é o nosso CBS. E nós teremos um recolhimento dos impostos que vai abarcar o ICMS e o ISS. E é por isso que se chama IVA dual, porque nós teremos dois. Claro que vai ser o recolhimento na junção, mas que no final do dia não simplificou nada. Por quê, pessoal? O que nós apurávamos? O que nós apuramos? Né? Apuramos não, que ainda estamos apurando. Vamos apurar, né? Acabei de falar para sempre. Durante muitos anos, nós apuramos ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Nós apuramos 5 tributos sobre as nossas operações. Ok. Com o IVA dual, teoricamente com o IVA, se viesse o IVA da forma que ele é praticado nos outros países, que serviu de exemplo para nós teríamos um IVA para esses 5 tributos. Só que esses 5 tributos nossos, eles estão diferentes entre si. Inclusive, a unidade federativa que responde por eles. O órgão competente, lá na Constituição, lá no 155, a partir do 152 até o 159, salvo engano, a doutora pode me corrigir, por favor, se eu estiver equivocada, a gente tem a divisão de quem faz o gerenciamento, o recolhimento, quem é o dono do tributo. Pode falar, doutora, por favor. Não, é isso mesmo, Camila. Que atribui a responsabilidade tributária ao ente federal. Isso, é o ente responsável pela tributação. Exato. E como é que vai juntar tudo isso numa coisa só? Não deu. Então, o que foi feito? Vamos fazer um para as contribuições e um para os impostos. E aí a gente simplificou o quê? De ICMS, PIS, COFINS e ISS
e IPI, nós vamos para IBS, CVS, IPI e IS. Nós saímos de 5 para 4. Porque o IPI não vai morrer, nós vamos continuar com o IPI. O IPI, eu fui numa palestra, não lembro quem foi que falou, eu gostei muito dessa expressão e vou parafrasear. Ele foi desidratado, mas ele não morreu, ele está lá. E o IPI ele tem uma característica de extrafiscalidade, ou seja, ele é utilizado para indexar a economia, para movimentar a economia. Então, ele não morreu, ele vai ficar lá guardadinho, caso o governo julgue necessário. Até então, só se diz sobre IPI com relação à Zona Franca de Manaus. Mas não sabemos, porque ele tem uma característica da extrafiscalidade. E aí nós temos o IS, que é o que nós estamos aí ouvindo chamar do imposto do pecado, nós temos o CBS e o IBS. Então, nós saímos de 5 tributos para 4. Então, eu, particularmente, não identifico uma simplificação, pelo menos nesse momento. Talvez mais à frente nós vamos ver que a obrigação acessória vai bem mais à frente. Depois que a gente tiver passado muito, vai dar uma simplificada, né? Pode falar, doutora, por favor. É exatamente isso, concordo plenamente. Eu acho que a simplificação, ela, apesar de ser ali veio como uma esperança, a sociedade civil entendeu a simplificação com bons olhos, só que na prática a gente vê que ela realmente não vai acontecer. Eu acredito também que ela vai acontecer lá na frente, em algum momento, só que até chegarmos nessa simplificação, a gente vai realmente sofrer muito com essa mudança e com essa. Nossa, será que eu que caí? Eu estou ouvindo, doutora. Tá, será que todo mundo está ouvindo? Acabou de subir uma Estamos, mensagem. estamos. É Ah, porque eu tá. acho que alguns estão com problema de entrar, exatamente pela Ah, chuva aí em São entendi. Paulo, mas está tranquilo. Tá. Então, só continuando, a simplificação, eu acredito que ela vai acontecer, eu espero que realmente aconteça, porque esse foi o objetivo, né, da reforma tributária, mas não vai ser rápido, não vai ser logo, e realmente as pessoas têm que entender isso, porque foi o que foi vendido, né? Que essa reforma traria simplificação, mas na prática a gente sabe que não vai acontecer tão cedo, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com a doutora Kelly que a simplificação, imagine nós, pessoal, nossa rotina, tendo que separar o nosso dia a dia que já é puxado com as nossas rotinas fiscais, de entrega de obrigação acessória, lançamento de nota e afins, fica por esse outro tributo. Doutora, eu vou pedir para a gente responder o Newton, que ele trouxe uma dúvida, acho pertinente, como a gente falou da prescrição em decadência, ele colocou assim, ó, se eu fizer uma retificação, eu reabro o período da prescrição? A declaração de pessoa física, Sim. não. Então, aqui que a gente tem que analisar, porque realmente você fez ali faz a retificação. Então, a retificação, ela, com relação à mudança, sim, abre um novo período, né? Mas você retificando aquela retificadora, começa a Você contar o prazo novamente de 5 começa. anos. Começa. Exatamente. O que acontece, o Newton? Todas as vezes que nós temos determinado operação, tributo, recolhimento, obrigação acessória, principal e afins, nós temos um período por base legal de 5 anos para que ele decaia, né? Para que o fisco não possa discutir nem você mesmo. Tanto é que quando a gente passa a quebra prescrição, a partir do nosso lado de contribuinte, a gente entra com dado de segurança para efetivar, Uhum. para a gente não perder. E da mesma forma a Receita Federal. Então, quando nós abrimos, por que você retificou? Nós abrimos sim o período. Por quê? Porque você fez alguma modificação na informação que foi prestada para o órgão. Então, sim, você abre o período de prescrição. E acredite, ele pode te autuar no dia 499, tipo assim, entendeu? No Uhum. 4 anos, quase lá no quinto. Então, isso realmente acontece. Então, temos que tomar cuidado. Por isso que vamos reabrir isso ou não vamos? Já viu essas É. discussões? Ah, não sei o quê, não sei o quê, mas vamos abrir. Eu falei, não, não vamos abrir nada. Deixa tudo que tá, dependendo da situação, obviamente. Mas reabre sim e acaba perdendo abre o período e perde, interrompe a pessoa decadência.
Sim, realmente começa um novo período, e daí o que a gente geralmente fala é que o fisco parece que deixa ali na gaveta o auto É, de infração, o questionamento, e quando está faltando em dezembro, quando tem que cumprir a meta, eles realmente encaminham e você tem, aí acabou o prazo e assim, você vai levar esse auto aí por muito tempo, mas reabre o prazo, sim, começa a contar novamente. essa questão é muito importante da gente se atentar. Por quê? Porque o prazo já não, qualquer coisinha abre novamente, e o fisco ele acompanha. É por isso que eu sempre falo para o pessoal, nas minhas aulas, tudo, sempre falo, pessoal, dá uma olhadinha no plano de fiscalização anual. Sempre dá uma olhadinha, porque assim, os fiscais estão aí para nos autuar. Os fiscais estão aí para nos autuar, para identificar falhas de escrituração, de recolhimento, de formação de base de cálculo. E sim, eles têm um plano de fiscalização, é o nome, é um documento. Né? Depois, durante a nossa aula, eu posso, enquanto eu quero falar, eu posso buscar e colocar aqui para vocês, para que vocês possam verificar qual é o plano de fiscalização que está em 2024 vigente. Que tem uma célula dos grandes contribuintes, tem uma célula do Simples Nacional, tem uma célula de pessoa física. Então, existe um plano de fiscalização onde a Receita acompanha determinados contribuintes para fazer as suas autuações. Trazendo aqui um pouquinho para entender melhor, né, os conceitos, a gente tem o IBS, que vem na substituição dos nossos impostos, que são o ICMS e o ISS. Aí já começa a primeira problemática que nós encontramos, que é, tá, mas o ICMS eu pago para o Estado e o ISS eu pago para o município. Como que vai ficar essa distribuição? E aqui a gente tem as colocações da própria legislação, da própria emenda, que vem trazendo que ele será não cumulativo, que ele não integra a sua própria base, né? Porque a gente já teve essa dificuldade com os nossos tributos já conhecidos, mas aí vem um outro questionamento. Como que vai ser distribuído? Nós teremos o comitê gestor, algo muito parecido com o que nós temos no Simples Nacional, onde nós recolhemos todos os tributos, né, de forma centralizada na guia única. Existe uma divisão, né, uma distribuição desses recursos que foram arrecadados para cada ente que é de sua competência. E aqui entra uma discussão bem interessante. Alguns estados, salvo acho que foi em março, publicaram uma carta, o estado de São Paulo publicou uma carta com Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, salvo engano, né? Com a majoração das suas alíquotas. E nós vimos que muitos estados já majoraram as suas alíquotas. E até teve uma reportagem essa semana onde está tendo uma dificuldade de permanecer com alguns benefícios estaduais, justamente pelo receio. Como que vai ser essa distribuição? Como que esse comitê gestor vai distribuir essa arrecadação? E já começa, para nós que estamos aqui operando, trabalhando todos os dias, como que vai acontecer isso? Nós vamos continuar recolhendo o ICMS, ISS e recolhendo também o IBS. E do lado da distribuição do órgão para o município, para o estado, existe um receio de como que isso vai acontecer. Então, é importante a gente ter este entendimento de que o IBS vem para somar o ICMS com o ISS e vai ter uma distribuição a partir de um comitê que vai ser responsável por isso. Do outro lado, eu tenho o CBS, que vem abarcar as contribuições do PIS e da COFINS. E aqui, por mais que sejam dois tributos, não teremos problema. Por quê? Porque os dois são de competência da União. Então, aqui no CBS, não ficou tão complicado quanto no IBS. Por quê? Porque a gente já está dentro do mesmo órgão, do mesmo ente federado. Então, o recolhimento passa a ser de forma centralizada, mas da forma que já é para a União. E aí nós temos o próximo, que é o IS. E o IS ele vem trazendo a tributação sobre o que está sendo chamado de imposto do pecado. E aí, isso cabe muita discussão e eu quero chamar a doutora Kelly, né, para nos ajudar nesse entendimento, que é colocado aquilo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, nós temos o IPI, que não vai ser morto, que vem ali
bem parecido com o IS, que tem uma característica da seletividade, e nós teremos ele lá guardadinho para a Zona Franca de Manaus, e teremos aqui o IS, que vem ser cobrado dentro de um espectro de trazer aquilo que é prejudicial à nossa saúde, prejudicial ao meio ambiente. E aí cabe uma discussão bem interessante do que é, com o que nós podemos considerar, né, como prejudicial à saúde. E aí vem uma questão interessante, né, que foi levantada até numa discussão com a própria alimentação que é fornecida pelas escolas públicas. Tudo é saudável, é 10, é maravilhoso, é tudo fornecido sem açúcar, é tudo fornecido sem sal, sem conservante. Como é que fica isso, né? Doutora, nos ajude a entender melhor. O imposto do pecado, a gente tem bastante discussão, né? A gente, aqui do ponto de vista no interior do Paraná, que é onde a gente discute bastante sobre o imposto seletivo em cima dos defensivos agrícolas, né? Quando a gente fala em agro, tem uma grande discussão sobre a desoneração do agro. No entanto, o agro traz a alimentação, e a alimentação é um direito constitucional do ser humano, né? Então, assim, eu vou tributar, vou desonerar a cadeia do agro, mas vou tributar com imposto seletivo um agrotóxico, então um defensivo agrícola, né? Porque a gente fala agrotóxico, mas são os defensivos agrícolas. E os defensivos agrícolas, ok, quando a gente fala em defensivo agrícola, a gente fala, nossa, realmente é só prejudicial à saúde, mas é o que faz com que a nossa agricultura traga realmente uma quantidade considerável de alimentação que a gente consiga suprir as necessidades internas e exportar, né? Então, assim, o defensivo agrícola, ele ajuda no aumento dessa quantidade de alimentos. Então, eu vou desonerar a cadeia do agro, que hoje já é desonerada, né? Mas, assim, vou dar incentivos, em contrapartida, eu vou onerar com o imposto seletivo. Eu estou realmente isentando a cadeia? Realmente, qual o critério para esse imposto seletivo? Assim, a gente tem alguns critérios, os cigarros, as bebidas, eles trazem sim uma necessidade de uma tributação maior. Mas a nossa discussão aqui no norte do Paraná é exatamente essa. A gente vai tributar com o imposto seletivo o agrotóxico, o defensivo agrícola, sendo que Ele é necessário para produzir alimento. necessário e não há um incentivo com relação às práticas naturais. Quando a gente vê estudos para fora, a África do Sul ela já tem grandes estudos trazendo, incentivando a agricultura, os defensivos agrícolas naturais. E aqui a gente não vê isso, a gente vê só uma oneração através desse imposto seletivo. Então, realmente é um imposto que gera bastante discussão. Exatamente. E isso, dentre das situações que tem discussões, aí vem o nosso lado de gerenciamento dos nossos processos, das nossas atribuições, das nossas atividades dentro da nossa área, é entender, eu vou pagar IS? Será que isso vai me onerar? Eu não pagava IS sobre isso. Porque o nosso IPI, por mais que ele tenha a característica da seletividade de aplicação de 0 a 330, né, que nós temos a alíquota aí do IPI, que vai de 0 até 330, ok? Mas isso não vai ser aplicado porque hoje, com o IPI, a gente tem determinados itens que são considerados supérfluos, mas na condição do IS, a gente tem a condição do que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, isso abre muito o leque. Diferente do IPI, que é específico, que a gente já tem ali a especificidade na TIP. Então, a gente já até sabe o que tem IPI em alíquota altíssima. A gente já conhece. A gente pensa, não, isso aqui é supérfluo, jogos, bebidas alcoólicas. Então, tudo isso já é tributado a maior, ok, perfeito, entendemos, mas dentro do conceito do IS, ele é muito mais abrangente,
Aí a gente precisa, sim, olhar para dentro de casa e entender, né, o que pode isso nos afetar. O próximo tópico que eu quero trazer aqui com a doutora Kelly, pode falar, doutora? É aquela questão da essencialidade, né? Isso é essencial ao meu processo produtivo? Realmente é prejudicial? Então, assim, o IS, ele traz, como você disse, Camila, essa abrangência e vai gerar discussão, né? A mesma discussão, eu entendo que a mesma discussão da essencialidade cabe aqui, vai permear o IS, porque o IPI está muito claro, é aquilo que é prejudicial, é aquilo que é supérfluo, mas quando você deixa amplo, a gente gera discussão. Exatamente. E a gente, até essa questão de ser amplo, né? A gente vai entender mais à frente, tem um pouquinho também da questão do cashback também, que, poxa, será que isso abarca realmente todos que precisam? Como é que está essa lista? Então, esse é um ponto bem importante da gente entender, olhar para dentro de casa. Um próximo assunto que eu quero trazer aqui com a doutora Kelly é a questão do Simples Nacional. Que, assim, vamos lembrar lá atrás, né? Por mais que a cabeça da pessoa já tá meio, né, bagunçada, mas vocês lembram que foi prometido com o Simples Nacional? Que nem ninguém vai mexer no Simples Nacional. Lembra disso, Kelly? Sim. Não vão mexer no Simples Nacional, né? Porque a gente tem graças a Deus, muitas empresas dentro do Simples Nacional. Não vamos mexer, então não sei o que, não sei o quê. O que aconteceu? Trouxe a possibilidade, é facultativo ao optante do Simples Nacional apurar o IBS e o CBS. Aí eu venho aqui e pergunto para você. Você não é Simples Nacional, você é RPA. Regime periódico de apuração, real ou presumido, não importa. De quem você vai comprar? Daquele que te dá crédito ou daquele que não te dá crédito? É claro que você vai comprar daquele que te oferece crédito tributário. E se você tem uma empresa do Simples aqui, que tem condição financeira de apurar, é optante, é facultativo, é deliberativo para ele, ele tem condição de apurar o IBS, o CBS, e a oportunidade de liberar esse crédito, que é o que acontece hoje quando a gente compra no Simples Nacional. O Simples Nacional limita o crédito à medida que ele está enquadrado lá na faixa dele de faturamento. Quando ele tem uma alíquota maior, ele oferece um crédito maior e assim sucessivamente. Com a reforma tributária, ele vai ter uma deliberação. Ele pode ou não apurar o IBS e o CBS. Uma vez que ele opta por apurar, ele transmite o crédito. Aí eu pergunto para você, e tem aqui o outro contribuinte, o outro empresário do Simples Nacional, que não tem fluxo de caixa, não tem esse fôlego financeiro, não tem esse capital disponível para ofertar esse crédito, para fazer esse recolhimento a mais que é deliberativo. Como não vai mudar o Simples Nacional? Concorda, doutora? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Eu achei um absurdo esse negócio de ser deliberativo, sabe? Sim, e daí, quando esse contribuinte do Simples Nacional, né, ele tem a possibilidade de gerar o crédito, de quem que o próximo da cadeia vai comprar? Então, assim, como que vai estar a competitividade nesse momento? Como que a gente vai orientar os nossos clientes a, olha, aqui cabe o planejamento tributário, né? Porque, veja, a gente vai... Você tem a opção de escolher. Mas o próximo da cadeia, ele vai escolher comprar de quem? De quem ele tem crédito ou de quem ele não tem crédito? Realmente, como que vai ficar a competitividade nesse âmbito? A gente fica dá uma disparidade. Então, assim, essa não trouxe, eu não entendo essa segurança jurídica, sabe, para o Simples Nacional. Você acaba tendo que realmente fazer um planejamento tributário bem considerando os próximos da cadeia para ver se ele realmente vai ficar competitivo no mercado. Então, o Simples Nacional, a gente achou que não fosse mexer, não fosse ter impacto nesse início, e realmente, eu acho que não está sendo olhado tão a fundo. A gente tem que realmente olhar para o Simples Nacional e ver as oportunidades que a gente tem de planejar, fazer o planejamento tributário para o pessoal do Simples. Exatamente. E um ponto importante, Kelly, que acontece hoje, muitas das nossas empresas são optantes pelo Simples Nacional.
Então, nós já trazemos um planejamento específico pela atividade, pelo faturamento, pelo enquadramento, né? Quando nós vamos fazer planejamento tributário em empresas que não são do Simples, a gente observa se os fornecedores são do Simples, nós observamos quais são as mercadorias que são comercializadas, tem monofasias, tem ST. Então, nós teremos que trazer, além dos olhares que já temos, a estes novos olhares. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque vai mudar, sim, o Simples Nacional. Vai. Vai dar uma competitividade enorme. Quem é aquele que tem mais recursos, aí já vai gastar com implementação. Nós temos gasto de implantar a reforma tributária. Nós vamos gastar para implantar a reforma tributária. Nós vamos ter que mudar sistema, nós vamos ter que customizar sistema, nós vamos ter que pagar treinamento. Nós teremos inúmeras situações a aplicar na reforma tributária. E, além disso, o contribuinte, o empresário, ainda vai ter que se preocupar, né, aquele que é do Simples Nacional, se preocupar com essa questão. Agora, vamos tratar aqui o que o Newton trouxe para a gente com relação do crédito, né? Somente se o fornecedor pagar o tributo anteriormente. Um outro ponto extremamente controverso, que é o split payment, que assim, eu ainda não aceitei muito bem essa nova formalização. Por quê? Porque a gente preza pelo princípio da competência. A gente preza pela questão de eu comprei, né? Até a gente aprende essa contabilidade, cada coisa no seu momento. CPC 47 está aí, não deixa eu mentir. Que fala para a gente, reconheça a operação no momento em que ela aconteceu e reconheça a receita no momento que foi pago. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas sim, aí vem o fisco, mas acredito, viu, Newton, que isso vai mudar. Depois a gente ouve aqui o que a doutora Kelly pensa, se pensa como eu, se pensa diferente. Eu acredito que isso vai mudar. Por quê? Porque a gente não pode atribuir o crédito tributário pelo efetivo pagamento. Porque nós temos muitas questões de pagamento parcelado, cartão de crédito e afins. Então, você atribuir, aí o fisco diz, né? A justificativa do fisco, inclusive passou isso, o fisco respondeu isso. Mas aí ninguém vai te questionar esse crédito, ele já está certinho, acabou. Não tem problema, questione, não tem problema. Só que uma vez que a posse foi transferida, tive a formalização, a emissão de nota, contrato, eu deveria ter direito ao crédito. Mas com o split payment, a gente atela o direito creditório ao pagamento efetivo da operação anterior. Então, isso vai gerar aí uma confusão para a nossa vida, claro, até mesmo da responsabilidade. Tá, e aí? Quem vai dizer isso para o fisco? É o operador do cartão? É o intermediário do cartão? Porque eu compro de Kelly, mas eu passo um cartão. De onde vai vir essa informação do pagamento efetivo? A operadora, a instituição financeira, que vai ter que mandar para o governo que foi pago, que não foi? E como é que eu vou ficar aguardando? Vou ficar esperando esse aí te pagar em 12 parcelas? Então, isso gera muita discussão, né, Kelly? Sim, o split payment, eu até estava assistindo uma palestra da professora Fernanda Camano, e ela fala que o split payment, ele é o coração da reforma. Mas o split payment, ele é um sistema, né, tecnológico. Voltando ali que você comentou sobre o custo da implementação desses novos sistemas, o split payment é claro ali, mostra para a gente que essa reforma ela é baseada na tecnologia tributária. Se a gente olhar o próprio texto legislativo, os projetos de lei, eles são baseados nessa tecnologia tributária, nessa utilização da inteligência artificial na tributação. E o split payment, ele demonstra isso. Teoricamente, vai ter um sistema que conseguiria mostrar isso, esse caminho de forma, na verdade, mágica, né? Eu até falo que quando eu vejo essa questão tecnológica, eu lembro que quando eu fiz administração há muito tempo atrás, na minha aula de comércio exterior, quando a gente estudava sobre o pagamento dos impostos de importação, uma taxa, e talvez vocês saibam melhor do que eu, uma taxa, a taxa seguinte não é paga, a gente não consegue pagar enquanto a anterior não for paga, né? Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, nossa, nenhum sistema funciona, né? Porque os sistemas estaduais não funcionam. A gente vai entrar no ECAC, está mais fora do ar do que no ar, né?
Mas para arrecadar imposto funciona. E quando eu olho para a reforma tributária, eu vejo que realmente essa reforma tributária ela está baseada nessa questão de tecnologia. E a gente vai ter um custo de implementação para os nossos empresários, nos escritórios, né? Porque realmente a gente precisa acompanhar essa tecnologia que a Receita está trazendo com a reforma tributária. E eu não entendo ainda como o split payment vai funcionar na prática. Isso é uma Sabe? discussão assim que, assim, de fato, porque isso vai de contra com a 6.404, vai de contra a 11.838, vai de contra da competência e assim vai. É injusto com o contribuinte, passar a ter o direito creditório dependendo do outro. Uhum. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Milton, vamos esperar os próximos capítulos. Nós aqui vamos discutir mais reforma tributária. A gente está aqui como apoio, né, o ICBR, nosso comitê de tributos. A gente manda as autorizações fiscais para vocês, a gente discute os assuntos. A gente está aqui realmente para acompanhar o que está acontecendo e trazer para nós, seja a partir do viés operacional, seja a partir do viés do gestor, para entender a legislação. Então, a gente vai acompanhar, porque realmente ainda me parece algo que carece de mudanças dentro da sua operacionalização, né, Kelly? Sim, o split payment realmente é um assunto que requer um olhar cuidadoso. Esse é um assunto que vale uma aula só para ele, porque a gente precisa se debruçar, mas realmente a gente precisa que esteja um pouco mais claro de como vai se operacionalizar isso, porque é muito lindo na teoria, mas quando a gente olha para esse Não é a nossa vida. não é, exatamente. Não é o que a gente está acostumado. Não A gente é. compra tudo no cartão de crédito. Tenho dinheiro, tenho, mas e daí eu quero parcelar. E daí? Como que vai ficar? Exato, é o nosso perfil. Né? Então, é um ponto importante quando a gente foi observar os países europeus, que começou a questão da implantação do IVA, dessa metodologia de apuração, de funcionamento da máquina pública, mas o nosso país ele tem particularidades. E nós temos por hábito, até por uma questão de. São tantas questões. A gente tem a questão, por exemplo, dos pontos no cartão de crédito. Né? Eu tenho amigos que têm dinheiro no débito, no disponível na conta, mas passa o cartão de crédito para juntar o bônus, para fazer milhas e assim. Então, o parcelamento financeiro faz parte do nosso dia a dia, mesmo sem recurso. Por quê? Porque você é incentivado. Não estou dizendo que eu sou a favor de parcelamento, tá, pessoal? De cartão de crédito, não é isso que eu estou dizendo. Mas é a nossa cultura. Então, aqui cabe aí a gente aguardar as cenas dos próximos capítulos para sentir mudanças na operacionalização do Speed Payment, tá bom? O Newton colocou isso muito bem colocado. Continuando aqui os nossos entendimentos Simples Nacional, e aí temos, né, a nossa famigerada, né, a nossa conhecida, a nossa PL, que ela traz, assim, não é brincadeira, né? Quantas páginas temos? Quase 400 páginas. Nós temos 499 artigos, nós temos inúmeros anexos, temos 24 anexos, então a gente tem muita coisa para ser lida, né? Até estava conversando outro dia com um mestre, amigo meu também. Vamos fazer um grupo de estudo, cada um lê 10 páginas, volta, discute, vem aqui, outro lê um pouquinho, assim vai, né? E eu quero colocar aqui para vocês só que o iniciozinho, não vamos, claro, a gente não vai discutir tudo, né? Não cabe, a reforma tributária tem que ficar sendo discutida, mas eu quero trazer aqui o seguinte, do fato gerador. Nós conhecemos a matéria de tributação de forma individual, a gente conhece aqui, se mandar a gente fazer, a gente faz. A do ICMS, a do ISS, a do IPI. E o que eu quero fazer para vocês aqui do fato gerador? Vejam só, alienação, compra, venda, permutação ou dação, locação, licenciamento, concessão, cessão, empréstimo, doação. Então, vejam que o que nós tínhamos como fato gerador, a gente ia buscar, realizou, não realizou, teve a transferência da posse, circulou, prestou serviço, né? E a gente tinha aqui uma questão que não estava em lugar nenhum.
a alocação não cabia nem na 116, nem na 87 e 96. Se eu olhava ali complementar 116, não encaixava. Você olhava a lei 87, de complementar 87 e 96, que a lei Candir também não encaixava, e agora ela está aqui. E isso aqui é para chamar atenção para a gente no sentido de que estamos observando qual é a nossa atividade, quais são os benefícios que tem ou não tem as nossas operações, as imunidades, eu vou permanecer, algo vai mudar para mim, eu como gestor da minha área, estou acompanhando o que muda no meu próprio segmento, são situações que a gente precisa acompanhar e entender que nós teremos fatos geradores que nós já temos hoje, circulação de mercadoria, industrialização, importação, transformação, beneficiamento, prestação de serviço, aquilo que já conhece, dentro do ICMS, do IPI, do ISS e das contribuições. E nós teremos ali, paralelamente, por isso a importância de entender como que nós vamos fazer isso no nosso dia a dia. Vou separar duas equipes, vou fazer na mesma equipe, mas vou aumentar a minha equipe, nós vamos apurar tudo. Como é que vamos fazer? Por quê? Porque eu tenho que acompanhar tanto que nós já temos de fato gerador, como os novos fatos geradores, que têm uma condição diferenciada para caracterizar o tributo ser devido ou não. Então, são situações que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia e entender qual é o meu tipo de atividade. Essa atividade minha, ela está dentro do que eu já tributava? Não, não estava, ou estava, tinha uma redução de base, ou estava, mas tinha um benefício. E agora? Eu estou acompanhando o que vai acontecer ou não? Então, isso aqui são tudo pontos de atenção, por quê? Porque a gente vai caminhar com os dois. Eu vou ter que, no meu sistema, apurar o que eu já sei, o que eu já conheço, e também apurar as novas contribuições e os novos impostos. E isso é um ponto bem interessante que eu queria trazer também, convido a doutora Kelly também, que é interessante que, deixa eu parar de compartilhar, a gente volta aqui. Nós não temos ainda uma alíquota definida, mas nós temos aí, não temos a formalização da nota fiscal, como é que vai ser. Teve uma emissão de uma instrução de uma nota técnica, mas a alíquota ainda não está definida. Então, nós precisamos ainda estar em torno de 27,5, tal discussão, mas ainda isso não é efetivo. Aí eu volto a pergunta para você, e nós vamos mandar para vocês um simulador simples da reforma tributária, para todos aqueles que se inscreveram, para que coloque aí o seu resultado financeiro para verificar se você está dentro, está fora, vai pagar mais, vai pagar menos. Que isso é super importante. Entender que nós vamos, o montante financeiro do recolhimento, ele vai ser afetado, né, doutora? Sim, inevitavelmente, essa é uma discussão que a gente, desde o início, a gente tenta chegar numa alíquota, mas é só especulativo, a gente ainda realmente não tem nada definido, e só que a gente veio com muita sede no início, né? Qual vai ser a alíquota efetiva, qual vai ser a alíquota efetiva, só que nesse meio tempo, volta aquela questão, né? 30 anos em um, é tanta coisa para se discutir, a gente vê os projetos de lei com tão amplo, trazendo tanto questionamento, que a alíquota até ficou meio quietinha, né? Você vê que hoje, quem que está falando? Cadê a alíquota final? Hoje a gente tem tanta coisa para discutir, realmente a reforma, aquela simplificação que a gente falava, que ela prega, a gente vê que realmente não está acontecendo, a gente já vê nas discussões. Então, se nenhuma alíquota a gente tem, e a gente tem tanto para discutir, tanto para analisar desses projetos de lei e da própria reforma, como que realmente vai ficar? Então, realmente, a alíquota é um ponto que a gente precisa dar uma atenção, e a gente realmente está aguardando a cena dos próximos capítulos dessa novela, né? Exato. E aqui, Kelly, trazendo também o que a Natália colocou, de que sim, nós estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, né? A Natália colocou, com a implementação do split payment, o cheque sem fundos pode deixar de existir. Na verdade, o papel ele já vem, a gente tem o Drex, né, que vem aí trazendo a questão da moeda virtual,
cada vez mais o dinheiro em papel está sendo substituído pelo virtual. Mas o ponto é, a gente não consegue trazer o viés financeiro para cá. Por quê? Porque falar que deixar de existir o cheque, ele já existe muito pouco. Ele já existe muito pouco, né? A questão do cheque. O que vai acontecer é, claro que acredito que o split payment vai passar por mudanças, por alterações, porque carece, a operacionalização dele é muito difícil para o dia a dia. O que a gente tem que entender é, está sendo atribuído o direito creditório à conclusão do pagamento. Se o cheque, se for olhar pelo viés do split payment, eu teria que esperar esse cheque ser compensado para que o outro possa ter o direito creditório. E aí gera uma extrema dificuldade de comunicação. Por quê? Porque vai ter que ser aguardado a compensação desse cheque e a instituição financeira avisar o órgão federado que houve a compensação para poder liberar o direito creditório. Então, nós já se vem numa caminhada, Natália, de substituição de meios que são difíceis de aferir, que são difíceis de acompanhar. A gente viu, teve convênio 134 de 16, alterado pelo convênio 50 de 22, aí a doutora me corrija se estiver falando errado, que teve a inclusão do PIX para entrega na DIMP, né? Então, tinha lá o convênio 134, que fala assim, olha, operadora de cartão, bandeirado, débito, private label, DOC, TED, me mandem as suas informações. Ok. Lá em 22, em novembro de 22, teve a alteração desse convênio e adicionou e-PIX, que é o pagamento instantâneo. Então, o que acontece, Kelly? A Receita veio, pediu dali para frente e também pediu para trás. Então, as empresas financeiras, os bancos, instituições financeiras de pagamento, de cartão, de crédito, tiveram que mandar dali à frente as informações, que já ia de débito, crédito e private label, que é o bandeirado, e depois de novembro de 22, passou também a mandar o PIX. E aí ela retroagiu para janeiro de 22, aí mandou janeiro de 22 até outubro de 22, e depois isso agora recorrente, normal. Então, isso é um ponto importante. Lá em 2018 ou 19, teve a instrução normativa 819. Em 2019, teve a implementação da instrução normativa 888, trazendo a obrigatoriedade das criptomoedas. O que eu quero dizer é, a Receita vem acompanhando tudo de cunho financeiro. O que estava fora está dentro. Ah, você está operando com o Pix? Eu não estava vendo o Pix. Foi lá, alterou o convênio, incluiu a obrigatoriedade de informar o Pix. Ah, você está transacionando com exchange? Você está transacionando criptoativos? Não estava sabendo. Agora você tem uma obrigação para declarar isso também. Então, o acompanhamento da Receita para as movimentações financeiras, econômicas, fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciárias, existe um acompanhamento muito grande. E uma vez que você traz o papel a isso, você dificulta esse acompanhamento do fisco. Por isso que hoje em dia já se é difícil você ver a questão até de dinheiro papel. Pede 10 conto para alguém aqui na sala, não temos 10 conto. Agora falar, me manda um Pix de 10 conto? Temos um Pix, temos. Agora o dinheiro em papel não temos. Então, isso é um caminhar da própria sociedade que nós precisamos entender que está acontecendo. Então, não digo para você, isso vai acabar com cheque sem fundo. Na verdade, o cheque já vem caindo em desuso, assim como tudo que é físico. Porque a Receita quer o digital para ela colocar lá dentro da DIMP, dentro da financeira, dentro da Decred, e assim vai. Eu concordo. Hoje eu até estava falando com a minha mãe. Tem um menino que vende paçoquinha no sinal aqui, e ele ofereceu para minha mãe ou esses dias, e ela falou: olha, eu tô sem dinheiro de papel. Ele, não, tio, eu aceito o Pix. O Pix realmente ele facilita, né? Quando a gente fala, é realmente isso, Camila. Pede R$2 e a gente não tem no bolso, mas se você faz o Pix ali de R$1, ele facilitou a nossa vida? Facilitou, mas ele facilitou a fiscalização da Receita. E é isso que ela quer. A Receita, ela quer ter esse lastro do que a gente faz com o dinheiro.
Então, realmente, eu concordo com você que o dinheiro, o papel moeda, ele vai cada vez ficar em desuso ainda mais, mas em contrapartida, a gente tem que estar ciente de que isso facilita com que o fisco faça essa análise de onde a gente está gastando e de quanto a gente está efetivamente gastando. E um ponto no split payment é que, assim, como você disse, tem que aguardar a compensação para que se tenha o crédito. Então, quem que vai afetar? Tem que aguardar o contribuinte fazer o pagamento para que o empresário tenha o crédito. É isso, né? Então, a instituição financeira tem que informar o fisco para liberar o crédito. Então, você veja, a gente tem aqui nessa cadeia grandes players. Hã? Já tem um embrólio, já temos um problema. Embrólio. E a gente tem grandes players que são pessoas, são pessoas, né? A instituição financeira e o empresário são pessoas que realmente têm influência na operacionalização disso. Então, realmente, por isso, olhando esse cenário, eu tenho convicção também que o split payment ele vai ter que ter algumas alterações. Tem que esse imbróglio ele tem que ficar mais claro. A gente deixando essas pessoas com responsabilidades, né, a instituição financeira de fazer a informação e só depois o empresário ter o crédito, vai gerar ali uma discussão e que vai trazer mudança para o split payment. É inevitável, assim, do meu ponto de vista, né? Eu concordo em gênero, número e grau, e acredito. E o que aconteceu, pessoal? Até fazendo um adendo aqui, que ele pode me complementar, caso julgue necessário. No começo da reforma, não tinha contador lá, não tinha nós lá. Nós, né, eu, nem Kevin, não tinha a figura de quem opera o dia a dia. Porque se tu falar uma coisa dessa, eu vou precisar pagar. Gente, como assim, né? E tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que a gente vê aí nos outros tributos também, enfim. Então, com isso, a gente vem, graças a Deus, hoje a gente já vem acompanhando a nossa classe mais atuante, por permissividade, por permissão do próprio governo, de atuar, de ponderar, opa, peraí, não é bem assim que funciona, não dá para operacionalizar isso nem aquilo outro. Então, existe uma condição que acredito que vai mudar. Por isso, eu sempre convido a vocês, pessoal, vamos discutir, vamos entender, vamos acompanhar. Isso aqui que a gente está fazendo é necessário e importante para a gente entender. Tá, mudou? Não, ainda não mudou, né? Tá do mesmo jeito que estava lá. Mas com o passar do tempo, as coisas estão mudando, estão melhorando. Pode falar, Kelly. E assim, aqui do nosso lado, quando a gente fala, né, dessa dificuldade, você tinha comentado no início sobre o IBS e o CBS, né? E você comentou agora que não tinha ninguém lá, não tinha contador, não tinha um advogado. Um ponto, por exemplo, é o IBS ele ser de competência estadual e municipal. Se tiver uma autuação, quem que eu vou colocar no polo passivo? Eu vou colocar o Estado e o município? Eu tenho que chamar o Estado no polo passivo? Então, assim, a gente está com essas discussões muito à flor da pele, sabe? Do nosso lado como jurídico. Eu até estava assistindo uma palestra da professora Suzy Hoffman e ela estava comentando que hoje o contribuinte, hoje não, né? Vamos pensar, por exemplo, lá em 2035. Reforma implementada, 2035, como a regra matriz de incidência tributária é a mesma para o IBS e CBS, da forma que está hoje, o contribuinte, lá em 2035, recebe uma autuação é fiscalizado pelo IBS. Ele vai lá, apresenta os documentos, faz a sua defesa. 2, 3 anos depois, ainda está no período prescricional, né? Ele pode receber uma autuação com relação ao CBS. Então, assim, por querendo ou não, é a mesma regra matriz, com outro viés. Oi? Como é que nós vamos direcionar? Exatamente. Então, assim, quando a gente recebeu uma autuação do IBS, a gente já coloca
a União, não sabe como que isso vai operacionalizar. Então, assim, a Receita, ela vai olhar para esse auto de infração e vai ver que você já fez uma defesa inicial e pode realmente, hoje, como está hoje, a gente consegue, a Receita pode fazer ali uma nova autuação com relação à CBS. E daí, se a gente tivesse um advogado lá, como a gente estava falando no caso do split payment, a gente falou, já ia levantar essas questões, né? Mas opa, peraí, gente. o que eu vou fazer com isso na prática? Mas a gente não tem, e são definições que a gente vai precisar de continuar discutindo por muito tempo, até que venham casos concretos que influenciem dessa reforma toda que a gente está vendo na prática, né? Exatamente, por isso a importância de temos aí 25 para discutir, para entender, para trazer para dentro de casa o entendimento do que está acontecendo. Por quê? Porque de fato a gente vai aí ter mudanças importantes. E quando a gente fala de simplificação, a gente tem outras questões importantes também que a gente precisa discutir, né? A gente, ok, vai trazer simplificação? Acredito que muito no futuro, mas a gente vai ter um montão de listas, né? Se hoje já tem um monte de lista, hoje a gente já tem. Então a gente vai ter situações que vai ter reduções nas contribuições, aí a gente tem a questão de redução até 30% para atividades de cunho intelectual, e aí isso quebra, por quê? Porque a gente tem profissionais que podem pagar pelo fixo, então isso, o ISS fixo, isso vai ser uma problemática, isso vai onerar aqueles que fazem recolhimento. Nós teremos também outras situações que terão a redução em até 60%, que também terão suas próprias condições para serem aplicadas. Então, o que a gente precisa sempre trazer, né, dessa questão, tanto da redução de 30%, quanto da redução de 60%, o quanto que isso vai reduzir em 30%, mas você poderia pagar ISS fixo, que hoje você não vai ter mais com a implementação da reforma tributária. Então, é olhar para verificar, poxa, será que eu posso considerar que eu estou pagando menos? Né? O que foi levado a zero? Será que teria mais situações que poderiam ser levadas à alíquota zero? Será que tudo foi abarcado? Será que dentro do que foi considerado é o que a população precisa? Então, são situações que a gente precisa observar e trazer para o nosso entendimento, se isso é viável ou não. E aqui trago para nós a doutrina, né, que trata do split payment, do recolhimento da liquidação financeira, né? Então, isso daqui é onde a gente precisa fazer o acompanhamento para trazer o entendimento se a gente vai continuar assim. Acredito fielmente que não, que vamos ter mudanças importantes com relação ao split payment. Por quê? Porque a gente precisa de acompanhar, porque fica complicado você atrelar a liquidação financeira ao direito creditório. Então, isso é algo que a gente precisa fazer o acompanhamento. Gostaria agora de passar para a doutora Kelly, fazer mais algumas observações, perguntar ao pessoal de casa, tem mais alguma dúvida, e passar a palavra para a nossa querida Liliana. O único apontamento aqui que eu queria colocar no final é que realmente jurídico e contábil vai precisar estar muito alinhado com essa reforma tributária, porque o fisco ele vai estar mais vigilante. Então, a gente vai ter penalidades severas e com essa a inteligência artificial que a Receita tem usado e que pretende usar com a reforma tributária, ela vai ter mecanismos para nos autuar o empresário. Então, a gente vai realmente ter que se debruçar, contador, advogado e empresário, para que a gente faça esse alinhamento e tenha um lastro probatório em caso de uma eventual autuação, uma necessidade de discussão. A gente precisa ter esses documentos em mãos para que a gente possa, então, apresentar para o fisco e, como eu disse, a gente manter, né, caso tenha uma nova autuação futura, porque as penalidades, elas vêm,
e a gente está vendo que o fisco ele terá condições de nos fiscalizar. A gente já vê isso, é visível, e com a reforma eu vejo que realmente isso vai se intensificar. Então, é muito importante esse nosso alinhamento, essas discussões entre advogado e contador, eu acho de uma importância crucial para que a gente entregue realmente um serviço de excelência para os nossos contribuintes, né, os empresários, e a gente vai ter ainda muita discussão pela frente. Vamos, e pegando aqui o gancho, antes de passar a palavra para a Liliana, a Kelly trouxe um assunto que a gente falou no começo da nossa aula. Quem tiver curiosidade, coloquei aqui no nosso link o plano de fiscalização anual. Dê uma olhadinha, você vai ver que tem a fiscalização do imposto de renda, da contribuição social, dos grandes contribuintes, dos pequenos, dos MEIs, da pessoa física, de todo mundo. Existem núcleos preparados para fiscalizar determinado contribuinte. Então, existe um estudo. Como é que a gente fiscaliza o MEI? Tem um núcleo. Como é que a gente fiscaliza os grandes contribuintes? Então, isso é importante da gente entender, pegando o gancho da Kelly, coloquei aqui, para quem tiver curiosidade, fazer estudo, que a nossa vida é viver estudando. Então, tá aqui uma dica para vocês. E respondendo o Newton, nós vamos mandar uma planilha para vocês fazerem a simulação do cálculo da reforma tributária, do IBS, do CBS, para vocês verificarem se vai onerar ou não a atividade de vocês. E vamos mandar o material também. Sem dizer que a gente tem aquelas operações, né? Estava falando dos da agricultura. A gente teve a Operação Declara Grãos, que começou no Rio Grande do Sul como um projeto piloto da Receita para ver como que ia funcionar. Então, fez uma equipe ali para fiscalizar os agricultores, depois se espalhou, virou um núcleo, né? Então, assim, realmente a Receita faz isso muito bem. A gente está vai acostumando com isso e cada vez mais vai acontecendo, né? Sim. Obrigada, doutora. Liliane, minha querida, por favor, palavra com você. O meu microfone. Olha, eu vou te falar, nós ficaríamos a noite inteirinha ouvindo vocês duas. Assunto extremamente relevante e importante para a nossa profissão. Nós e CBR, nós estamos assim agradecendo infinitamente por toda a parceria de vocês duas, com tanto brilhantismo. Olha, eu te digo que ficaria a noite inteirinha. Muito obrigada, doutora Kelly, muito obrigada, Camila, pela disponibilidade de vocês, pela participação. E assim, quero já colocar aqui que no próximo ano a gente vai ter aí, vamos intensificar, e aí eu gostaria já de fazer um convite às minhas duas, né? Aqui a gente chama no Ceará minhas duas pupilas, com todo respeito a vocês duas, que a gente possa já pensar em um outro momento no próximo ano, para que a gente continue com essa fala de vocês que foi extremamente importante e relevante para a nossa profissão. Nesse momento, quero, assim, agradecer a todos que estão aqui, né, ao Newton, com toda curiosidade, colocou aqui muitos questionamentos, né, e ao nosso Conselho de Administração, professor Manfredo, que também está aqui nos prestigiando nessa noite tão maravilhosa, né? E aí, eu queria colocar aqui para vocês um convite, inclusive eu já coloquei o link aqui. Nós vamos ter amanhã a transmissão ao vivo, né, da premiação, a nossa premiação de inovação em contabilidade, professor Sérgio Ildispos, a edição 2024. Vai ser uma solenidade de entrega de premiação. Nós teremos aí finalistas de pessoa física, pessoa jurídica, amanhã às 19 horas, e a gente colocou o link para quem amanhã queira, né, acompanhar essa premiação que vai ser tão bonita aí em São Paulo. Eu fiquei com muita pena de não poder estar, mas realmente assim, a minha agenda não deu, mas vai ser um lindo evento amanhã à noite aí em São Paulo. É um prêmio Inovação em Contabilidade, professor Sérgio Ildispos, a edição 2024.
promovido, né, pelo ICBS, o Instituto dos Contadores do Brasil, e ele tem essa premiação, o objetivo principal, reconhecer e divulgar iniciativas inovadoras que contribuam significativamente para o desenvolvimento, modernização e aprimoramento do setor contábil. Então, aí nós vamos ter 3 finalistas, pessoa física, 3 finalistas, pessoa jurídica, e aí nós vamos ter, no final da premiação, 2 destaques que serão revelados na hora da premiação. Vai ser um evento muito bonito. Coloquei aí o link, estão todos convidados a participar. Quero aqui, nesse momento, reforçar aos que ainda não são associados do ICBR, que façam. Não paga nada, não paga, pelo contrário, você só vai ter aí uma condição de aumentar a sua educação profissional. Todos os nossos eventos, quase todos os nossos eventos, são todos pontuados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nós temos, assim, um cuidado extremamente infinito para que a gente traga para todos nós, público, o melhor que nós temos dentro da nossa profissão. Então, estão convidadíssimos, professora Camila, doutora Kelly, sei que vocês são acadêmicas como eu, então convide os alunos, né? Sejam participantes. Nós tivemos agora o exame de suficiência, então muitos alunos da graduação que vão aqui abraçar a nossa causa da contabilidade. Então, assim, divulguem o ICBR. Nós somos um instituto extremamente sério, com profissionais da contabilidade, e nós temos aí um amor infinito e o acreditar da contabilidade para a nossa vida, na nossa profissão, tá bom? Quero aqui mais uma vez parabenizar professora Camila, minha colega contadora, doutora Kelly. Quero dizer que eu tenho na minha casa uma advogada e, assim, não tem como numa casa não ter advogado junto com o contador, e se for o contador, advogado, contador, enfim. Mas é isso. Quero aqui dar uma boa noite para todos. Aos que participaram, depois, Camila e doutora Kelly, por gentileza, disponibiliza para a gente material Sim, sim, vamos para lá. que a gente possa divulgar. Paulo está aqui pedindo a palavra. Oi, Paulo. Eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente Sim, para a gente capturar tirar uma uma foto bem imagem, linda, né? né? E a Camila, eu acho que quer fazer o convite para a palestra do dia 10 também, né, Camila? Sim, sim, vou esperar o pessoal. Pessoal, eu quero Por gentileza, vamos aqui aparecer, porque a gente vai estar aí em todas as redes sociais do ICBR, todo mundo aí das redes. Fazer aqui uma foto bem linda. Deixa eu tirar aqui meu óculos. Que o Paulo disse que eu fico melhor sorrindo. Ednelson, Raíssa também. Por gentileza, quem puder, né? Quem não quiser também fica à vontade, porque Claro. às vezes a pessoa fica um pouco. Mas Professor, estamos todos lindos. Professor Manfredo, é um prazer poder vê-lo, né? Prazer. Então vamos lá. Boa noite, Paulo e palestrantes. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado por essa magnífica aula. Foi realmente maravilhoso. Realmente Foi consegui maravilhoso ficar mesmo. ligado, Concordo. ligado todo o tempo. Tá? Muito obrigado e parabéns pelo evento. Obrigada. E dia 10, todos aqui, né, Camila? Convida. Depois aí da foto. Tirou o Paulo. Prontinho, tirei. A Rayane, a curitibana, está aí também, do leite quente da dor de dente. Ótimo. Já apareceu aí outras pessoas, então se puder tirar uma outra. Vou tirar outra. Só um minutinho. Só mais um segundinho. Pronto. Pronto. Eu também Todo sou mundo do fazendo Paraná, cara de paisagem gente, para foi tirar a Evelyn. foto. Então. A Kelly também do Paraná, a Evelyn, né? Sou do Paraná. Eu vi ali que a Evelyn colocou. Acho que a Raíssa, o Paulo comentou que é do Paraná também, né? Raíssa ou sou do Rayane? Pará. A Rayane, A Rayane. Você é do Pará. curitibana. A Rayane. Todo mundo, vários lugares. Sim. Pessoal,
quero particularmente agradecer a todos, né? Nós temos aqui no ICBR o intuito de agregar conhecimento. Teremos uma outra palestra, não vai ser com a doutora Kelly, mas a doutora Kelly vai ser convidada outras vezes. Vai ser com o André Bortolini, ele é perito, também é advogado, contador. E vamos trazer o que para vocês na próxima palestra, ali em meados de dezembro, dia 10, na verdade, as atualizações fiscais. E realmente deixamos para o finalzinho de dezembro, porque a gente vai trazer tudo que a gente precisa tomar cuidado. A gente vai ter mudança na Decred, na financeira, no REINF, no SPED de contribuições, no SPED CMS. Então, vai ser para a gente, nosso dia a dia do tributário fiscal, as atualizações para a gente poder se preparar para começar janeiro, que é aquele negócio, aquele BO, que a gente tem que entregar já com todo o novo layout, novas atualizações. Então, quero convidá-los a participar com a gente no dia 10 das atualizações. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Deus abençoe. E a gente se vê na próxima palestra, na próxima discussão. Nos sigam nas nossas redes sociais. No material vai estar o meu @ e da doutora Kelly. A gente está à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Obrigada. Gente, Beijo eu bem gostaria de grande. Quero, agradecer. fiquem tranquilos que o Paulo ele vai disponibilizar para todos no e-mail de vocês, quem participou da palestra hoje. E aí a certificação também, o certificado, vocês todos vão receber tudo direitinho, tá bom? Beijo bem grande, muito obrigada. Beijo. Gostaria de agradecer Gratidão. também o convite novamente, agradecer a participação de todos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou à disposição para novas conversas, para novas discussões que a gente realmente vai precisar, né? Mas um agradecimento a todos que ficaram até agora e gratidão, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, 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 tchau. gente. Um abraço Tchau. bem grande. Tchau, Tchau, tchau. tchau.